Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido os irmãos que fechem os seus olhos, nós vamos orar colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Oremos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, por mais um dia que estamos na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, nestes momentos difíceis, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que este tempo, Senhor, é permitido pelo Senhor. E nós, confiantes em Ti, Senhor, vamos caminhando, ó Deus, firmes e acreditando na vitória em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos 133, a excelência do amor fraternal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor que estará adorando o Senhor neste momento. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer.
passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, e transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, e transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Louvores que dignificam o nome do Senhor. Como é bom adorar o Senhor, né, irmãos? Eu convido o pastor Daniel, que estará ministrando a palavra do Senhor neste momento. Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Quero agradecer a sua participação no culto da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, culto que está sendo transmitido por meio do nosso canal do YouTube. E eu quero, assim, convidá-los a celebrar o Senhor Deus conosco, ou melhor, continuar celebrando a Deus conosco, porque nós, nesse culto, já estamos, desde o início, celebrando a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da nossa salvação. Hoje, domingo, 14 de junho de 2020, e nós vamos, então, abrir a Palavra de Deus para nós, assim, ministrarmos a santa e bendita Palavra do Senhor. Para tanto, leremos Romanos capítulo 12, verso 12, texto que nós temos lido para a pregação já por alguns domingos. O mesmo texto tem sido pregado alguns domingos. Romanos capítulo 12, verso 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, continua, Senhor, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, como eu tenho falado nas últimas pregações, e eu tenho repetido isso em cada introdução desses últimos sermões, eu tenho falado isso exatamente para que você, de fato, compreenda e entenda a vontade do Senhor no que diz respeito a esse texto, o ensinamento de Deus para nós, para que possamos, de fato, viver no centro da vontade do nosso Deus. Então, como eu tenho falado nas últimas pregações, o livro O Peregrino foi um dos livros mais lidos no mundo depois da Bíblia. O autor desse livro é John Bunyan. E nessa obra ele compara a vida cristã com uma jornada, uma peregrinação. Estamos saindo da cidade da destruição para a cidade celestial. Estamos saindo da cidade da terra para o céu. Estamos saindo da cidade do tempo para a eternidade. Nessa jornada, nessa peregrinação, a igreja, ou seja, a comunidade cristã, o ajuntamento dos santos, ajuntamento dos salvos, e a igreja também, eu e você, nós somos a igreja,
tanto a igreja comunidade cristã, como a igreja eu e você, nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, enfrentamos desafios. E, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que a igreja enfrentou, a igreja das últimas gerações, é exatamente essa luta que estamos enfrentando contra o Covid-19, essa luta contra o coronavírus. Queridos, no livro Peregrino, o autor usa várias metáforas para ilustrar as várias fases dessa peregrinação e suas dificuldades. Infelizmente, muitos desistem em algumas fases dessa jornada. Em Romanos capítulo 12, verso 12, nós encontramos algumas virtudes que podem nos auxiliar nessa peregrinação rumo à eternidade. Essas virtudes são alegria, paciência e perseverança. Paulo usa essas virtudes com 3 pares de outras palavras: esperança, tribulação e oração. Irmãos, no domingo, dia 31 de maio, eu preguei sobre a alegria na esperança. Alegrai-vos na esperança. E eu quero relembrar um trecho desse sermão que eu preguei no dia 31 de maio. Então eu relembro o primeiro sermão. Quando Paulo fala alegrai-vos na esperança, ele fala de uma alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus e que deve estar presente em toda pessoa genuinamente nascida de novo. A igreja de Jesus precisa ser um estandarte da verdadeira alegria. A alegria é uma marca da vida cristã, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos 14, 17, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. De repente você pode perguntar: pastor, então quer dizer que não podemos ter momentos de tristezas e dificuldades nesse mundo? E quem fica triste e passa por dificuldades não é crente? Não é bem assim. Claro que podemos ter momentos de tristeza, sem dúvida nenhuma. É claro que podemos ter momentos de tristezas. Ser cristão não é suprimir as emoções. Paradoxalmente, Paulo escreve o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Escreve assim: entristecidos, mas sempre alegres. Então, nós, crentes em Jesus, nós, cristãos, não suprimimos as nossas emoções. Sem dúvida nenhuma, temos momentos de tristezas, temos momentos de dificuldade, momento de dor. Mas em 2 Coríntios 6,10, encontramos aqui um paradoxo, melhor dizendo: entristecidos, mas sempre alegres. Podemos passar por momentos de lutas, sofrimentos e de dor, como esse momento, quando muitas pessoas que amamos têm contraído essa terrível enfermidade. Quando muitas pessoas que amamos têm, infelizmente, morrido. Mas a alegria, essa alegria que nós estamos falando, ela é uma alegria verdadeira. E ela vai além das circunstâncias. Nada neste mundo tem poder para tirar essa alegria de nossos corações. Nem mesmo a morte. Nada nesse mundo, repito, nada nesse mundo tem poder para tirar essa alegria de nossos corações. Nem mesmo a morte. Como eu já falei, em 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres. Assim diz a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 6,10. E Neemias capítulo 8, verso 10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4, de 4 a 7, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um resumo do primeiro sermão que eu preguei em Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sermão pregado dia 31/5. No domingo, dia 7/6, domingo passado, eu preguei o segundo sermão dessa série, que tem como título Sede pacientes na tribulação. E eu quero relembrar ainda um pouquinho também desse sermão, que diz assim, relembrando o sermão então do dia 7 de junho, domingo passado: paciência não é uma virtude fácil de ser cultivada, principalmente na tribulação. Nós temos dificuldade de esperar. Essa paciência, ela pode ser entendida, essa paciência que nós estamos falando, sede paciente na tribulação, essa paciência pode ser entendida por longanimidade. Repito, longanimidade. O que é isso? Ter longo ânimo. Ter longo ânimo, ou seja, ter uma resoluta paciência ou ter uma paciência persistente. Essa paciência também, nós estamos falando, pode ser entendida por paciência perseverante. Longanimidade, ter longo ânimo, resoluta paciência ou paciência persistente. E também essa paciência pode ser entendida como paciência perseverante. Para entender melhor, enquanto a longanimidade te inspira a ter um longo ânimo, ou seja, uma paciência persistente, a paciência perseverante é uma paciência que triunfa. A longanimidade diz o seguinte para você: eu vou esperar, eu não vou sair daqui. Assim é a postura da longanimidade. Enquanto a paciência perseverante diz assim: eu vou esperar, eu não vou sair daqui, mesmo se o vento soprar muito forte. Repito, a longanimidade diz assim: vou esperar e eu não vou sair daqui. E a paciência perseverante vai dizer: eu vou esperar, eu não vou sair daqui, mesmo se o vento soprar muito forte. Estamos, irmãos, passando por uma grande luta contra o coronavírus. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, vale a pena ser longânimo. Vale a pena ter um longo ânimo. Vale a pena ter uma resoluta paciência. Vale a pena ter uma paciência perseverante, porque nós temos diante de nós a eternidade. Então vale a pena ser longânimo. Vale a pena, em nome de Jesus, esperar no Senhor. Sede pacientes na tribulação. É o ensino dessa palavra em nome de Jesus. Nós devemos esperar e ter essa longanimidade, essa paciência perseverante, como teve Jó. Diz a palavra de Deus em Jó capítulo 1, verso 20 e 21. Deus é bendito quando nos dá, e Deus continua sendo bendito quando nos tira. Deus é bendito quando nos dá, e Deus continua sendo bendito quando nos tira. Ainda em Jó capítulo 19, verso 25, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Sede pacientes na tribulação. Nas tribulações, queridos, deveríamos sempre fazer a seguinte oração ao Senhor: Senhor nosso Deus, não me deixe esquecer que eu sou peregrino e forasteiro neste mundo. Vou repetir: nas tribulações, nas lutas, na dificuldade, nessa batalha contra o Covid-19, nessa batalha contra o coronavírus, nós deveríamos fazer sempre a seguinte oração ao Senhor: Senhor, não me deixe esquecer que eu sou peregrino e forasteiro nesse mundo. Pois quando nós oramos assim, queridos, sempre nos lembraremos que o nosso destino final é a glória celestial. Sempre nos lembraremos que o destino final, o nosso destino final é na glória celestial. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Sede paciente na tribulação. Me permita ainda
contar uma história verídica para você. Nos diz esse relato que um missionário, ele pregou o evangelho para um certo homem. Esse homem creu na palavra do Senhor, foi discipulado, esse homem estudou teologia e ele se formou e foi consagrado ao santo ministério da palavra. Se tornou um grande pastor, pregador da palavra e ganhou muitas almas para o reino de Deus. Mas esse pastor, ele adoeceu e ficou muito debilitado. E o missionário se comoveu quando ficou sabendo que o seu discípulo estava muito doente. Então o missionário se comoveu e foi visitar o seu discípulo. E quando ele chegou na casa do seu querido, do seu amado discípulo, e ele percebeu que ele estava muito desfigurado. O corpo dele, o corpo do pastor, estava muito maltratado pela enfermidade. E o impacto foi inevitável, ao ponto do missionário ficar parado na porta. Ele não conseguiu entrar. Quando ele olhou lá naquela cama, aquele corpo maltratado pela enfermidade, machucado pela enfermidade, maltratado por tudo que aquele pastor estava sofrendo, então ele ficou parado na porta e não conseguiu entrar. Mas com uma voz muito serena e suave, o pastor disse assim: pode entrar, querido mestre, pode entrar. Não se espante, essa enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a glória. Não se espante, essa enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a glória. Nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, quando eu tenho uma fé centrada no Evangelho, nada tem poder para me separar do amor de Deus, nem mesmo a enfermidade e nem mesmo a morte. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, diante de todas as provações, ensina-nos a nos alegrar na esperança. Ensina-nos, ó Deus, a ser pacientes na tribulação, em nome de Jesus. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E hoje, queridos, ainda continuando a pregação desta noite, hoje, domingo, dia 14 de junho, eu quero encerrar essa série de mensagens em Romanos 12, e eu vou pregar sobre perseverai em oração. Perseverança na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Orar não é soltar palavras ao vento. A oração é o oxigênio da fé. A oração é o oxigênio da fé. Oração é o nosso próprio respirar. É o respirar da vida espiritual. Quem não ora corre o risco de apostatar da fé. Nós crescemos espiritualmente por meio da oração. Por isso é que Paulo está dizendo: persevere em oração. Persevere sozinho em casa. Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e persevere. Mas persevere também com seus irmãos. Persevere com a sua família. Persevere com a sua igreja. Persevere com todas as igrejas. Persevere com toda a humanidade nesse tempo. Nós precisamos perseverar em oração. A pregação da palavra, por exemplo, irmãos, é sustentada pela oração. O pregador ora para preparar o sermão. O pregador ora para pregar o sermão. E os crentes oram na hora da pregação para que a mensagem chegue ao coração dos ouvintes.
Percebe a importância da oração para a pregação da palavra de Deus? Nós precisamos orar de maneira perseverante. Quem segue a Jesus, ora. Tem que orar. Quem segue a Jesus, ora. Mas muitas vezes, ora de maneira formal. Ora seguindo o ritual. Ora de maneira automática. Infelizmente, muitas vezes, nós acabamos nos tornando apenas orando ao Senhor como se fosse uma mera obrigação, uma formalidade, um rito, um ritual. Oramos muitas vezes também automaticamente. Mas, na verdade, o ideal para os seguidores de Jesus, o ideal para os filhos de Deus, o ideal para os cristãos, na verdade, nós deveríamos orar conscientemente. Deveríamos orar espontaneamente, de maneira natural. Não devemos orar por mera formalidade. Nós deveríamos orar sempre em espírito e em verdade, porque a nossa oração também é uma forma de adorar ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Para nós, crentes, que entendemos que devemos orar conscientemente, espontaneamente, não por mera formalidade, mas devemos orar em espírito e em verdade. Para nós, orar é como respirar. Como eu já disse, a oração é o oxigênio da fé, é o oxigênio da nossa vida espiritual. O nosso problema, queridos, não é começar a orar. O nosso problema é continuar orando. Esse é o problema. O nosso problema não é começar a orar. O nosso problema é continuar orando. Por isso que o ensino de hoje é: continue orando. Continue falando com Deus. Não desista. E Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus está atento ao seu clamor. E um detalhe: não existe oração poderosa. Não existe oração poderosa. Poderoso é Deus que escuta a nossa oração. Então, a oração do pastor é mais poderosa do que a oração do irmãozinho? Não. Todas as orações são poderosas. Basta tão somente ser uma oração verdadeira, uma oração que parta do profundo do coração e chegue no altar de Deus. Então não existe oração poderosa. Na verdade, poderoso é Deus que ouve a nossa oração. Pode ser oração com palavras bonitas, com palavras bem colocadas, mas pode ser uma simples palavra, uma simples frase, um simples grito: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí está o poder da oração. O Deus Todo-Poderoso que ouve o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O nosso problema então não é começar a orar. O nosso problema é continuar orando. Nós precisamos persistir em oração. Não podemos desistir. Orai sem cessar. Se você puder, abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 62. Nós vamos ler os versos 6 e 7. Isaías 62, 6 e 7. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Agora eu leio esse mesmo texto na versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto, Isaías 62, 6 e 7, esse texto fala de orar sem cessar e nunca esmorecer, nunca ficar calado, assim como nos ensina 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós devemos ser como esses guardas de quem fala o profeta Isaías. Todo dia e toda noite não se calam. Todo dia e toda noite não se calam. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas,
que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, queridos, se esses guardas se calarem diante dos inimigos que se aproximam para atacar o povo de Deus. Então esses guardas precisam estar atentos, precisam estar falando com Deus, precisam estar clamando ao Senhor, nunca podem ficar de boca fechada, porque se esses guardas estiverem calados diante da aproximação dos inimigos, o povo todo perece. Imagine, por exemplo, o pai e a mãe calados diante de perigos eminentes contra a sua casa, contra os seus filhos. Pai e mãe, persevere em oração todo dia e toda noite, jamais se calem, estejam sempre clamando por sua casa, clamando por seus filhos. Imagine o marido ou a esposa calados diante de perigos rondando o seu casamento. Marido e esposa, persevere em oração todo dia e toda noite, não se calem, clame ao Senhor, persevere em nome de Jesus, persevere em oração, não desista, não se cale, não podemos ficar calados, devemos orar sem cessar, devemos perseverar em oração, em nome de Jesus. As circunstâncias não podem impedir, ou melhor, as circunstâncias não podem nos impedir, as circunstâncias não têm poder para impedir o avanço do poder da oração. Nós cremos no Deus que ouve o nosso clamor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e eu tenho plena convicção, plena certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo. E olha, queridos, desde o início dessa pandemia nós temos clamado ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, protege a nossa casa, protege a nossa família. Senhor, abrevia esse tempo para que possamos voltar a celebrar o Senhor no templo, para que possamos adorar o Teu nome com a nossa vida na tua mão, na Tua presença ali no templo, Senhor. Mas enquanto isso, enquanto não podemos ir ao templo, somos crentes, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos aqui nesse formato de culto, mas crendo verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso. Isso vai passar porque nós estamos orando por isso, nós estamos perseverando em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, não desanime, em nome de Jesus. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo de se consagrar cada vez mais ao Senhor, em nome de Jesus. Alegre-se na esperança. Sede paciente na tribulação. Persevere em oração. Não desista. Não desista. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, no nome de Jesus. Alegre-se na esperança. Sede paciente na tribulação. Persevere em oração. Ah, pastor, tem sido muito difícil. Como se alegrar diante de toda essa calamidade? Você então precisa compreender que está faltando então um combustível para essa alegria. Alegrai-vos na esperança. O combustível da alegria que nós estamos pregando é a esperança. E essa esperança tem nome. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Sede paciente na tribulação, seja longânimo, tenha uma paciência persistente, tenha uma paciência perseverante. Eu vou continuar aqui porque eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou sair daqui, eu vou continuar sendo paciente nessa tribulação, sendo longânimo, tendo uma paciência persistente,
uma paciência perseverante, ainda que o vento mude e venha com muita força, mas eu não vou sair daqui, porque eu vou ser paciente na tribulação. E além disso, persevere em oração. Em nome de Jesus, ore sem cessar. Clame ao Senhor, seja uma atalaia para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para as suas finanças. Em nome de Jesus, vá lá para o alto da muralha, fique atento, clamando ao Senhor, e está aproximando a dificuldade, a provação, os inimigos. Clame e clame ao Senhor, persevere em oração, ore sem cessar. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, persevere em oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, na Tua presença, Senhor, nosso Deus, nós estamos, e eu quero apresentar, ó Deus, os Teus filhos que estão ao alcance dessa transmissão, em nome de Jesus. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Permita que, se porventura eles ainda não compreendem, ó Pai, que a partir de agora possam eles se alegrar na esperança, possam eles ser pacientes na tribulação, possam eles, ó Deus, a cada dia perseverar em oração para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, continua falando em cada coração. E por meio dessa palavra, Deus, salva vidas. Aquelas que ainda não fizeram, ó Deus, a confissão do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que possam, ó Deus, nessa oportunidade, se render ao Senhor por meio, ó Deus, da persuasão do Teu Santo Espírito. Ó Deus querido, também reconcilia os Teus filhos que estão fora, Deus, do Evangelho, que estão afastados do Evangelho, que estão longe, ó Deus, dos Teus santos e benditos caminhos. Ó Deus, traz os Teus filhos de volta, ó Pai, em nome de Jesus. Consagra os Teus filhos que estão na Tua presença, para que possamos continuar firmes para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos força, ó Deus, para continuarmos a nossa jornada, peregrinando, ó Deus, como forasteiros, rumo, ó Deus, à glória celestial. Dá-nos força, Pai. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, nós estaremos agora ouvindo ou participando de mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. E logo após eu estarei assim fazendo a oração final para encerramento deste culto. Que Deus assim continue nos abençoando e ministrando por meio do louvor. Num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder me dizer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu espero em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu
nós vamos passar a palavra neste momento para o momento família. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Irmãos, o momento testemunho de hoje é com a minha família. Eu gostaria de falar para os irmãos que passamos momentos difíceis e por esses dias fomos todos diagnosticados com Covid, mas graças a Deus foram sintomas leves e estamos aqui agradecendo a Deus porque já ficamos bem, já estamos todos bem, e que os irmãos, agradecer aos irmãos que oraram, né, que perguntaram, que ligaram, agradecer aos irmãos pelas orações, e que nós estamos bem e tomando as devidas precauções agora, né, para continuar, né, e agradecemos muito a Deus. O que eu tenho a dizer aos irmãos é que eu agradeço muito que foi sintomas leves, não precisamos ser internados, nada disso, fizemos a quarentena direitinho, ficamos em casa e graças a Deus estamos todos bem. O Caio não está aqui hoje porque está trabalhando. Eu gostaria que os irmãos orassem por ele, pelos projetos dele, pela Amanda, né, pelo casamento, orasse pela Carol também, pelo Adson, e vamos seguindo, né, e Deus abençoando todos nós. Agradeço por tudo, agradeço aos irmãos e muito obrigada. Boa noite. Eu estou aqui hoje, né, para falar sobre como nós estamos passando vivendo esse momento de pandemia.
Somos gratos a Deus pelo cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós. Logo no início, quando nós começamos a viver esta situação de não poder sair, a gente teve o pensamento, né, eu e meu pai conversamos e chegamos à conclusão, né, da gente estar lendo e orando, fazendo o nosso culto no lar, uma vez que a gente não podia sair. Então eu liguei para minha irmã, conversando com a minha irmã que mora fora do Brasil, e hoje a gente reúne, ela que está lá, e pessoas de São Paulo, de Rondônia, de Ocoporanga, e daqui mesmo do município de Cariacica, Marechal, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós neste momento. Estamos agradecidos a Deus, somos felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado conosco, apesar de estarmos vivendo esse momento, às vezes triste, porque muitas das vezes as notícias não são boas, por um lado, mas por outra boa, porque sabemos de pessoas que estão sendo curadas. Por isso nós agradecemos a Deus a todo instante e clamando, né, para que Deus continue nos guardando, nós aqui como família e também os demais. Eu, Tiago, Guilherme, meu pai e também meu sobrinho, graças a Deus estamos bem. Eu quero deixar para os irmãos um versículo que está escrito em Salmos 36, o verso 7, 8 e 9, que diz o seguinte: como é precioso teu amor, ó Senhor, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, eles se banqueteia na fartura da tua casa. Tu lhes darás de beber do rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, pelo cuidado que Tu tens para com cada um de nós, ó Deus. Sê com Teu povo, Senhor, que clama pelo Teu santo e bendito nome na face desta imensa terra. Sê, Senhor, meu Deus, também com a Igreja Batista localizada em Porto de Santana, Deus. Esteja abençoando o Teu servo, pastor Daniel, sua esposa, seus filhos, seu ministério, sua saúde e, por seguinte, ó Deus, cada uma das famílias que compõem esta igreja nesta localidade, ó Deus. Seu Pai querido, com todos os demais pastores que tão de perto carecem de Ti. Sê com os lares enlutados, sê com os lares que passam por problemas de enfermidades, ó Deus. Sê misericordioso, Senhor, para com o Teu povo. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido o pastor Daniel para que esteja orando. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória seja dada ao Senhor. Assim, após a ministração do louvor, do Ministério de Louvor, nós vamos orar ao Senhor, encerrando assim o culto dessa noite. O desejo do meu coração é que você tenha uma semana na presença do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso esteja guardando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que esteja dando força, que esteja sendo o alicerce para esse tempo de tão grande turbulência. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando assim o culto dessa noite. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela realização de mais um culto.
culto de exaltação ao Senhor, Deus da nossa salvação, Deus Todo-Poderoso. Reveste-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, para continuarmos, ó Deus, a nossa peregrinação nesse mundo, até chegarmos à glória celestial, até chegarmos à nossa casa de fato, a nossa morada eterna, lá nas mansões celestiais. Dá-nos força, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para não desanimarmos, para não desistirmos, para continuarmos firmes na Tua presença em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e acrescenta cada dia a nossa fé para com o Senhor em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todas as igrejas, com todas as vidas ao alcance, Deus, dessa transmissão, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.